Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao quadro Momento de Reflexão, onde tem sido uma bênção, né? Deus tem nos concedido a cada dia aí, pelo menos dentro dessa sequência, momentos de reflexão. E hoje, não sendo diferente, você é bem-vindo aqui no canal e aqui a este quadro. Ainda que tenhamos, se você está chegando aqui pela primeira vez, nós temos ainda o quadro, né, do texto e contexto, diga não ao modismo. Este que nós estamos agora tem 3 quadros de escola dominicais, que é Estudando Junto, Lições dos Adultos, Jovens Sois Forte, Lições para os Jovens, e Adolescentes de Deus, que são lições para os adolescentes. Tem um quadro também, né, considerando aí temas de outras editoras, porém, o quadro que mais tem prevalecido aqui de forma sistemática são os 3 quadros, segunda, terça e quarta, dos quadros de escola dominicais, né? Cada dia desse é um quadro desses que eu falei. E diariamente, quando pela misericórdia do Senhor, nós temos também aqui, de forma não só sistemática, mas recorrente, o momento para nós refletirmos em algum versículo bíblico. Dessa feita, o tema ele se encontra com o título Deus vindicará, e estará aí fundamentada sobre a expressão do salmista em sua oração no Salmo 59, versículo 3. Antes de lermos, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua presença, pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos te agradecer, Senhor, por esta tão grande salvação e também pelo nosso nome está escrito no livro da vida e a esperança que temos, Senhor Jesus, que a qualquer momento o Senhor advine buscar. Queremos te agradecer por mais essa oportunidade que está dividindo, Senhor, com cada inscrito, como aqueles que estarão aqui junto conosco, mais uma porção da tua palavra. Ser conosco, dando sabedoria e nos ajudando a cada dia mais, Senhor, a crescer na graça, no conhecimento e principalmente, Senhor, no temor e tremor do teu santo nome. Faz isso, Pai, em nossas vidas. É que nós oramos, te damos graça por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O versículo bíblico que nós vamos estar lendo aqui, que é no Salmo 53, 59, né, melhor dizendo, versículo 13, onde o salmista diz: consome-os na tua indignação, consome-os de modo que não existem mais, para que saibam que Deus reina sobre Jacó, até os confins da terra. Esse versículo bíblico fala aqui, né, da oração de Davi. Eu tenho aqui um devocional, tá bom, que sempre estou lendo. Ele é do Jonathan Edwards, né? E já é a segunda vez que eu estou lendo, cada dia ele vem e traz, né, um tema e uma pequena consideração, tá bom? Aqui, ó. Tá? E eu vou ler ela aqui depois, mas foi justamente esse tema ele vem aqui deste comentário aqui, tá bom? Desse momento aqui de reflexão diária, tá bom? Mas é importante entender que quando o salmista ele requer que Deus ele faça juízo, esse salmo ele não trata de um coração, né, duro, de um coração que deseja o mal do seu próximo, de maneira alguma, até mesmo pelo contrário, porque se trata aqui do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus e pelo qual Deus usou muitas vezes em batalha como
próprio instrumento de juízo, segundo os atos providenciais de Deus. Porém, o que fica para nós, amados, é que a questão do testemunho que temos de pessoas que nós buscamos falar do Evangelho do Senhor Jesus, pessoas que procuramos dentro do possível e quando está ao nosso alcance, né, nós estamos, né, procurando ali não só orientar, mas também há momentos que também expressamos uma ajuda, né? E ainda assim, essas pessoas, e tudo isso pela providência de Deus, porém, diante de tudo isso, as pessoas ainda permanecem na sua obstinação, né? E até mesmo evidenciando essa obstinação, né? Pelo fato de perseguir o crente, perseguir aqueles que são da igreja do Senhor Jesus. Isso é um fato. Nós olhamos até, vemos alguma situação às vezes até no TikTok, no Instagram, né? Que tempos outrora eu estava vendo aí o TikTok e não cansava de ver pessoas na praça pública ali, principalmente ali em São Paulo, né? Evangelizando, grupos ou irmãos na individualidade evangelizando e sofriam, né? Esses ataques mesmo físicos de agressão, em que de pessoas que se mostravam, não sabemos a razão e motivo para aquela atitude, Deus sabe, mas é justamente isso que o salmista ele expressa e ora para Deus, para que Deus ele mostre, né, que o que está sobre aquela vida, o que se encontra em andamento, né, diante daquela vida, é a misericórdia de Deus, é a longanimidade de Deus. Porque, amados, quantos na igreja do Senhor não sucumbiram pela espada, não sucumbiram, né, sobre heróis famintos, como no tempo da perseguição da igreja e tantos outros. E diante disso, essa realidade é que está fazendo o salmista reivindicar o juízo de Deus. Então não é um coração, né, que deseja o mal do seu próximo, mas ele está falando aqueles que, embora ele, né, não tenha feito mal para ninguém, estava sendo alvo, né, daqueles inimigos que queriam tirar sua própria vida. O momento desse Salmo 59 era um momento em que Saul perseguia a Davi. Davi não está pedindo a morte de Saul, muito menos aqueles que ao seu comando, né, estariam buscando, né, tirar a vida de Davi. Aqui o termo que Davi requer, que Deus haja com juízo, observe que é frente, né, à santidade de Deus, frente à honra de Deus, frente, né, ao juiz, à justiça de Deus. Davi, ele espera que Deus seja conhecido. E também nesse salmo ele diz que esse juízo não era para exterminar totalmente aqueles seus inimigos, mas para que ele sofresse esse juízo de maneira tal a despertar nele, né, o entendimento que o fato de Davi estar sobre a vontade de Deus, sobre a escolha para reinar sobre Israel, não foi algo algo proposital de Davi. Não foi algo que Davi semeou no seu coração. Davi, ele estava e aceitava muito bem a condição de filho de Jessé e cuidador de ovelhas. Foi Deus que foi tirar Davi de trás do rebanho das ovelhas para colocar assentado como o rei de Israel. Então, tudo isso partiu do princípio providencial e da prerrogativa do Senhor frente ao seu governo, ali diante da sua nação, do povo de Israel. Então a intenção de Davi nessa oração, frente a estes, e a estes exemplos que eu tenho dado aqui, que nós somos testemunha, é que ele estava reivindicando a Deus algo que se intensificasse os corações
desses que resistem ao amor de Deus, existe a misericórdia de Deus, né? Algo que despertasse, né, no coração dessas pessoas, para que ela não viesse sofrer definitivamente o juízo eterno. Então, o juízo que Davi requer é um juízo conciliador, é um juízo reconciliador. Conciliador e reconciliador. Conciliador a se voltarem para a verdade da palavra de Deus. Conciliador a entender que Deus reina e que nós haveremos de colher os frutos em que plantamos. Esse é a essência, amados, desta oração de Davi. Porém, ainda que seja uma oração de Davi, é uma doutrina bíblica. O juízo, a questão do governo de Deus, da sua soberania, tudo isso são doutrinas da palavra de Deus. Então, certamente Deus, ele vindicará. Chegar o tempo que o martelo de Deus, ele há de fazer justiça diante e sobre a vida daqueles que permanecerem ainda sobre este juízo. E aqui eu deixo o comentário, que ele é curto, que está bem mais expresso aqui, foi Deus que deu a este irmão. E eu estou dividindo aqui com você dentro aqui desse momento de reflexão, pelo qual já colocamos, não vai ter aqui nesse momento, pelo menos nessa reflexão, pontos e subpontos, como sempre trago, mas apenas reflexão aqui frente a essa realidade, para que você, meu amado e querido ouvinte da palavra de Deus, não seja um instrumento da ira de Deus sobre um juízo em justiça, em misericórdia de Deus. Porque o primeiro juízo de Deus, o primeiro martelo a bater, ele se reveste de longanimidade, ele se reveste de misericórdia, ele se reveste de uma segunda oportunidade, ele se reveste de um start para que venhamos a despertar, nos arrepender do nosso pecado e nos entregar piamente a este Deus bom, misericordioso para com a nossa vida, rico nessa questão da sua bondade e misericórdia. E o escritor ele coloca aqui, né? Lemos o Salmo, né? Mas eu vou ler o comentário que é bem curto. Consome-os com indignação, consome-os de sorte que jamais existam e se saiba que reina. Deus em Jacó, Deus em Jacó, até os confins da terra. Então, uma coisa que me despertou ao ler de novo aqui é que ele diz assim: se saiba que Deus reina em Jacó. Ou seja, essa oração de Davi e o juízo que ele requeria dos seus inimigos era que eles reconhecessem que era em vão lutar, se colocar como inimigo do povo de Deus, como fez Paulo a perseguir a igreja do Senhor, a perseguir a igreja de Deus. E a Bíblia diz que no caminho de Damasco ele teve um encontro com o Senhor Jesus em misericórdia. Ainda que sofreu uma cegueira, foi temporária, para que ele viesse a entender que a igreja não era apenas aquele caminho que ele chamava de o caminho, que não era uma seita, não era uma instituição humana, mas uma instituição divina à luz da revelação da palavra de Deus. E que Jesus Cristo era o Messias, pelo qual aquele povo que servia a ele pregava, estava servindo. E que Paulo estava a perseguir. Então ali ele conheceu que Deus, a partir do Novo Testamento, já não era mais um Deus unicamente de Jacó, mas agora de todos quanto pela fé, independente da etnia, cresce na pessoa do Senhor Jesus. Aqui, Davi, no Salmo, ele requer esse juízo para que eles saibam, as outras nações, que Jacó, que Israel,
que aqui está simbolizando, né? Está trazendo essa referência, essa comparação sobre essa expressão Deus de Jacó, Deus de Israel, do povo de Israel. É que a nação entendesse que quem reina sobre aquele povo não era um Deus feito de barro, de ouro ou de qualquer material. Não era um Deus visível, mas era o Deus de Israel. O Deus que é Espírito. Um Deus que reinava e foi ele que tirou Israel do Egito, da escravidão. Ele fez povo seu. Assim como Deus fez Davi, ia fazer Davi rei de Israel. Então, o fato de Saul e seus comandados perseguir a Davi não teria qualquer fruto. Era como o Senhor Jesus falou para Paulo: duro te é recalcitrar contra os aguilhões. Então, hoje, já não é mais só o Deus de Jacó. A igreja, ela é constituída por aqueles, todos quanto crê no nome do Senhor Jesus. E ainda há os gentios? Sim, ainda há as nações incrédulas, aquelas que estão sobre esse contexto de resistência a este amor de Deus, e revela essa resistência muitas vezes não só em permanecer no pecado, mas e contra o povo de Deus. Quando a sua atitude é levá-los ao conhecimento da verdade, eles não querem saber. E eles passam a perseguir agora, de momento, a igreja que é constituída, né, por todos quanto crêem no nome do Senhor Jesus. E aqui encerrando, eu vou ler o comentário, tá bom? De um jeito ou de outro, Deus fará com que todos os homens conheçam a verdade das grandes coisas das quais ele fala em sua palavra, porque vindicará a sua própria verdade. Ele se incumbiu de convencer todos os homens. Os que não se convencerem neste mundo pelos métodos, olha só o que ele diz aqui, gentis e graciosos, que eu usei aqui foi misericórdia e longanimidade, que o Senhor usa agora com eles, serão convencidos no porvir, por meios severos. Se não forem convencidos pela salvação, serão convencidos pela condenação. Deus os fará saber que Ele é o Senhor e que Ele governa. E para encerrar, nós vamos ler aqui a palavra de Deus quando em João capítulo 3 fala justamente dessa questão daqueles que escolherem permanecer nas trevas. Então no capítulo 3 de João, que é o texto áureo, né, central da palavra de Deus, o apóstolo João diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, olha só, unigênito, para que todo aquele que nele crê, olha a intenção de Deus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus, só um momento, amados, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, olha só, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio como um mero alvo para que nós visse o povo, a humanidade visse quem Deus desejaria que fôssemos, cada um de nós. E que este não sofreria qualquer dano. Não. Pelo contrário, Jesus ele foi até a cruz sendo justo para poder proporcionar a salvação e não para nos julgar. Porém, ele diz no versículo 18, quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E agora ele diz aqui, o vaticínio, o bater do martelo para o nosso entendimento e conhecimento antes que nós venhamos sofrer ele. Ele diz, o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, o Senhor, através do apóstolo João, traz esta verdade em que o escritor aqui desse comentário diz que Deus ele vindicará, sim, tanto temporariamente como alvo, como lemos em João 3,16, esse é o principal agir de Deus no tempo presente, no final desses dias, nossos dias,
e no final desses séculos. Porém, chegará o tempo que essa vindicação de Deus, de que Deus venha vindicar, será definitivo quando em condenação. Portanto, hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia em que eu e você precisamos nos voltar para Deus. Estando nesse momento, sofrendo qualquer juízo de Deus ou não. Simplesmente por termos a consciência de que todos pecaram e carecemos, por estarmos dentro desse bojo universal de condenação, nos voltar em arrependimento ao Senhor e crer naquele que Ele enviou, no Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, como prova da aceitação de Deus, para que eu e você não venhamos sofrer, o momento em que Deus vindicará. Porque se não for pela salvação, com certeza, Deus haverá de cumprir a sua palavra e o será, infelizmente, pela condenação. Mas o que certo é que temos que ter e gerar em nós temor a Deus, é que Deus vindicará por certo. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar agora também orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por este momento e por esta verdade que, ainda que haja até temas aqui, Pai, dentro do nosso canal, ainda assim é necessário para nós, é imperioso sermos sempre confrontados com essa realidade, para que se numa negligência nossa, ou numa situação e numa condição de rebeldia contra o Senhor e contra aqueles que buscam pregar o Evangelho, não venhamos sofrer não só as consequências, Senhor, momentâneas, mas principalmente, se assim permanecermos, sofremos a condenação eterna. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que não venhamos a buscar pagar para ver o momento em que o Senhor há de vindicar o juízo segundo as verdades da tua palavra. Nós possamos, de momento, Pai, estamos nos entregando a Ti, confessando os nossos pecados, pelos quais somente nós e o Senhor bem conhece, e confiar puramente na certeza, puramente no sangue precioso do Senhor Jesus, na certeza que Ele é que nos purifica de todo pecado e nos faz propício passarmos a se aproximar de Ti, ó Pai, e buscarmos ter comunhão com o Senhor, isso em todo o tempo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos, já te damos graça por tudo. Amém.